Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje vou fazer mais um episódio falando sobre as ideias musicais desse grande músico chamado Barry Harris. Como eu disse em um outro episódio, o Barry Harris é pianista, compositor, arranjador e, além de ser considerado um expoente do bebop, ele também é considerado um dos maiores educadores musicais dos Estados Unidos. Uma pessoa com ideias e conceitos musicais muito particulares. No episódio passado a gente viu a escala da sexta diminuta, né? E as várias possibilidades harmônicas que ela nos oferece. Hoje a gente vai partir para o improviso, para a parte linear, e a gente vai fazer isso através de dois conceitos. O conceito das regras de semitons e o conceito da família dos dominantes, que é um conceito harmônico, né, mas que também é extremamente útil na improvisação, conforme a gente vai ver hoje. Bom, esses conceitos, eles nos oferecem uma visão diferente daquela visão tradicional, aquela visão de modos ou escalas dos acordes. E apesar da gente estar dentro dessa linguagem mais jazz, da linguagem do bebop, muitas dessas ideias e conceitos que a gente viu no vídeo anterior e vai ver hoje são igualmente úteis em outros contextos musicais, seja para harmonização, reharmonização ou para os improvisos. Bom, eu também já comentei muitas vezes que quando eu vou abordar um assunto aqui no canal, faço pesquisas, leio bastante, vejo vídeos para solidificar essas informações, tentar sacar o que cada um tem de melhor e depois fazer a minha versão sobre o assunto. E a exemplo de outros episódios legais e tão úteis como o de hoje, eu fiquei surpreso de não encontrar absolutamente nada sobre esse assunto em português. Nenhum vídeo, nem livro, nem blog, nada. Então, se você conhecer alguma coisa, algum material em português, você pode deixar para nós aí através dos comentários. Deixa o link, por favor. E se por um lado eu fiquei surpreso de não encontrar nada em português, é claro que por outro eu fiquei bastante contente de ter escolhido um assunto que carece de material. Feliz em contribuir trazendo essas ideias desse grande mestre, essas ideias que têm enriquecido o trabalho de milhares de músicos ao longo de décadas. Bom, então vamos lá. Vamos mergulhar mais uma vez nessas ideias do Barry Harris. E o primeiro conceito que a gente vai ver é o das regras de semitons. Esse é um conceito simples que consiste em trabalhar a organização de uma escala através do acréscimo de semitons entre determinados graus dessa escala, né? Então, no exemplo a seguir, a gente vai trabalhar com a escala do dominante, a escala que o Barry Harris chama de Dominant Seventh Scale, aquela escala que se origina a partir do quinto grau da escala maior. Então, se a gente está na tonalidade de Dó maior e a gente começa pelo quinto grau, né, pelo Sol, e vai usando essa mesma escala, a escala de Dó natural, né, a gente tem essa escala que o Barry chama de escala do dominante, uma escala que para nós também é bastante conhecida como escala ou modo mixolídio. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é escala, o que é modo, você pode assistir o episódio do link acima para esclarecer de vez esse assunto. Bom, eu vou usar essa escala aí porque ela está diretamente relacionada ao conceito da família dos dominantes, conforme a gente vai ver mais adiante. Então, usando a escala do dominante, né, no nosso caso do Sol 7, e pensando nos graus, eu vou colocando aí o teclado e as partes, e a gente vai ver então a nossa primeira regra que diz o seguinte: se a escala ela começa em alguma das notas estruturais dela, como tônica, terça, quinta ou a sétima, no nosso caso a sétima menor, né? Então, se a escala ela começa no 1, 3, 5 ou bemol 7, a gente acrescenta um semitom entre a tônica e a sétima menor, tá? Entre a fundamental e a sétima menor, ou seja, entre o 1 e o bemol 7. E aí a gente faz a escala descendente. E veja, esse é um sistema que trabalha a combinação dos intervalos de uma escala, fazendo com que essas notas estruturais elas caiam sempre na cabeça de cada tempo do compasso, ou seja, nos tempos fortes. Isso vai delineando a harmonia que está implícita e, por consequência, vai dando mais coerência ao solo dentro desse estilo, né, dentro do jazz. Então, olha só: tônica, sétima, quinta, terça, tônica. Então vamos fazer isso com todos os graus aqui, a partir do 1
lá de cima. Agora do 3, vamos pegar daqui. 5 e depois sétima. Então essa foi a regra 1. A segunda regra diz que se a melodia começa nesses mesmos 3, 5 ou 7, né? Dessa vez ficou de fora a tônica, a gente pode acrescentar 3 semitons a partir da terça, né? Do 3 para o 2, do 2 para o 1 e de novo do 1 para o bemol 7. Isso que a gente vai vendo no comecinho pode parecer um pouquinho confuso, essas regras e tudo para decorar, mas não, elas são poucas e uma das particularidades é que esses semitons eles sempre acontecem um coladinho no outro. Ou tem um, ou quando tem 2 é um que está do lado e quando tem 3 é o outro que está do lado. Então isso também facilita. Então, segunda regra, se começa no 3, 5 ou 7, a gente pode acrescentar 3 semitons, um atrás do outro, do 3 para o 2, 2 para o 1, do 1 para o bemol 7. Então fica assim, começando desse próprio 3. Depois começando do 5. E depois começando do 7. Tá? Agora a regra número 3. Se a melodia ela começa nessas outras notas, então se ela começa no 2, no 4 ou no 6, a primeira regra para eles, aqui é a regra número 3, é a gente não acrescente semitom nenhum. Então começando desse 2. Tá bom? Ou começando do 4. Ou começando do 6. E a outra regra, que é uma variação dessa, que é a regra 4, então se a melodia começa no 2, no 4 ou no 6, a gente pode então incluir 2 semitons entre o 2 e o 1 e o bemol 7, sempre um do lado do outro, né, como eu falei. Então a gente põe esses dois na sequência, do 2 para o 1, do 1 para o bemol 7. Então vamos começar aqui agora no 2. No 4, no 6. Agora a quinta regra e a sexta regra elas são variações que a gente pode usar nos contratempos, para os casos do contratempo, né? Quando as frases começam no tempo fraco. Então a regra número 5, essa é a frase, ela começa no 1, 3, 5, bemol 7, como no começo. Mas agora no contratempo a gente não acrescenta nenhum semitom, né? A gente toca a escala direto. Então eu vou contar. Vou começar da tônica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, tá? 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. É isso. E a sexta e última regra, que é igual sobre o contratempo, só que dessa vez começando nos graus 2, 4 e 6. A gente acrescenta dessa vez um semitom entre o 1 e o bemol 7. Como eu falei, essas duas versões, elas são versões da 1 e da 4, né? Então vamos começar a gente crescendo entre o 1 e o bemol 7, começando do 2 no contratempo. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tá? Bom, e se esse sistema é novo para você, então agora é preciso que você passe um tempo se familiarizando com essa ideia, com essas regras, né? Pratica com calma, faz cada uma dessas possibilidades no seu tempo. Você vai ver que os resultados são bastante efetivos, são incríveis. Bom, e não quer demais lembrar que a gente deve fazer sempre em todos os tons, abrir a cabeça de fato. O próprio Barry Harris diz que essa habilidade de transpor essas tonalidades é fundamental, que ele acha que isso deveria ser considerado como um atributo básico mesmo dentro da educação musical. Além disso, a gente pode sempre também usar os recursos, né? Tipo um playback, um aplicativo para estudar, ou estudar com um bom e velho metrônomo, né? A gente pode também seguir o círculo de quintas, por exemplo. A gente fez em sol, né? Faz em dó. Depois começando do 4, sem. Depois começando com a regra 4 agora, que diz que a gente deve colocar entre o 2 e o 1 e o bemol 7. E assim vai, em todos os tons.
E depois que você já estiver mais familiarizado, se sentindo mais confortável com essas regras, a gente vai então, como sempre, expandindo e expandindo. Agora a gente vai ver os arpejos que o Barry ele nos apresenta dentro da escala. Vamos fazer os arpejos partindo de cada uma das notas fundamentais desse dominante, né? Então, a partir do Sol, a gente tem o próprio Sol 7. A partir do Si, a gente tem como se fosse Sol 7, 9, mas esse acorde a gente pode ver como um Si meio diminuto. A partir do Ré, a gente tem o Ré menor com sétima, né? Já uma sonoridade sus. E depois, a partir do Fá, a gente tem o Fá maj 7. Então, esses são os 4 arpejos do acorde, começando de cada uma dessas notas fundamentais do acorde: tônica, terça, quinta e sétima. Agora repara que coisa maravilhosa esse pensamento do Barry Harris. Olha, ele já nos mostra que esse 2 menor com sétima, que é o acorde da cadência, né, que já antecederia o 5, já aparece no segundo arpejo a partir da quinta. E é por isso que o próprio Barry Harris fala e mostra, né, em vários exemplos. Toda vez que você vir 1, 2, 5, 1, você pensa direto 5, 1, entendeu? Esse 2 ele já está contido nas camadas superiores aí desse quinto grau, né, do Sol 7. Bom, agora a gente então vai juntando os passos para praticar a construção de frases. A gente vai usar esses arpejos para chegar na dominante e depois a gente vem descendo de acordo com as regras. Então, por exemplo, vamos começar do próprio Sol, né? A gente vai subir e a gente vai resolver, digamos assim, a gente vai costurar para baixo, para cima, para baixo, para cima e para a próxima nota do arpejo, tá? Então, para baixo, para cima e para a próxima nota. Então, vamos lá, vamos fazer para baixo. Lembra, em cima desse 2, que é o Ré menor, eu estou pensando o Sol agora, tá? Como ele falou, esse Sol já está contido, então eu vou fazer simplesmente o arpejo do Sol, a partir da fundamental dele. Quando eu cheguei nesse Mi, esse Mi ele é a sexta, eu estou pensando o Sol, né? Então esse Mi ele é a sexta, posso descer ele sem fazer nenhuma, deixa eu subir aqui, sem fazer nenhuma, né? Que é a nossa regra número 3, então. Tá bom? Ou eu posso fazer a nossa regra 4, regra 3 ou regra 4, né, nesse Mi. É a regra 4 que é aquela que diz que tem semitom entre o 2 e o 1 e o bemol 7. Então vamos lá. Ó. Maravilha, vai começando a juntar as coisas. Então de novo. Então agora vamos subir. Vamos para o Sol. Quando chegar nesse Sol, esse Sol é a tônica. Então, tônica, regra 1 nele, que é entre ele mesmo, a fundamental, e o bemol 7, né? A sétima menor. Então, tá? Beleza, agora vamos subir, então vamos fazer pro Lá. Se a gente chega no Lá, ele é a segunda. Então a gente tem a nossa regra 3 ou 4 de novo, né? 2, 4, 6. Então, na regra 3 a gente não faz nenhum. Liso. Ou a gente faz como a regra 4, do 2 para o 1 para o bemol 7. Já vai cair logo nele, né? E você pode fazer a versão arpejada tercinada, né, do arpejo, uma vez que a gente vai cair lá também na cabeça do tempo, tipo... Tá? Ou... Agora vamos partir, então, do Si, da outra nota estrutural. A gente partiu agora do Sol, né? Então vamos partir do Si, por exemplo. Então... Se a gente descer, a gente vai cair na fundamental. A gente pode fazer a nossa fundamental é aquilo, regra 1, sempre, né? Quando cai na fundamental. Então, ó. Que é o nosso entre ele e o bemol 7. Tá? Depois, se a gente então subir, por exemplo,
A gente vai estar na terça. Terça é uma coisa, regra 1 ou regra 2. Então, regra 1, meio tom aqui. Ou aquela regra 2, que é aquela onde a gente faz a partir da terça. 3 semitons e a partir da terça, né? Tudo assim. Então é. Tá bom? E se a gente for agora para a próxima do arpejo? A gente pode, de novo, regra 3, ou sem nada, né? 3 ou 4. Caiu numa dessas aí que não é do estrutural. Então, 3 não tem nada. Escala lisa, né? Escala direta. E a outra, regra 4, que a gente tem aqui. Tá? Entre o 2 ou... Enfim, depois você olha as regras, para não pegar muito nosso tempo, já deu para entender. Eu vou sempre assinalando que regra é, depois você pode anotar e olhar elas com calma. Regra 4. Agora partindo do Ré, vamos aqui para baixo. Então, partindo do Ré, vindo para baixo. Quando chegar aqui, a gente está na terça, regra 1 ou regra 2. Primeiro a regra 1. Tá bom? Ou agora a regra 2, né? Onde a gente tem a partir da terça. Beleza, seguindo, a gente vai então agora subir. Tá? E quando a gente cai aqui, a gente está na quinta, mesma coisa, regra 1, regra 2. Falei, no começo é meio assim, mas vai repetindo o tempo todo. Regra 1, entre o 1 e o bemol 7. Tá? Ou a gente tem a nossa regra 2, que é a partir lá da terça, né? E agora vamos pular para a próxima, né, nota do arpejo, como a gente fez. Então, mesma coisa. Quando a gente chegar lá, é o Mi, que é a sexta, aquela que não é estrutural. Então, regra 3 ou 4. Então, 3 que não tem nenhum. Ou a gente tem a regra 4, com os 2 semitons, né? Tá bom? E finalmente vamos lá do Fá, da sétima, né? Que é a última das notas aí estruturais do Sol, daquele arpejo do Sol. E a gente vai sempre depois pensar ele em cima do 2, né? Como a gente tá vendo agora. Então vamos lá, ó. Ó, chegamos de novo na quinta. Então, quinta, regra 1 ou regra 2. Regra 1. Entre 1 bemol 7. Tá? Ou regra 2. Que é a partir da terça, né? Tá bom? Agora vamos subir com ele, né? Pra cima. Tô caindo na sétima. Regra 1 ou regra 2. Entre 1 e o bemol 7. Tá? Ou regra 2, que é aquela que é a partir da terça. Tá? E a última, que é falar do Mi Sol, que quando a gente vai para próxima do arpejo, né? Então. Um outro conceito que a gente vai ver agora é o que o Barry Harris chama da família dos dominantes. Esse conceito gira em torno do acorde diminuto com sétima. Então vamos dar uma olhada nesse acorde diminuto com sétima. Vamos pegar o Si diminuto. O acorde diminuto é aquele acorde, né, que a gente sabe simétrico, construído por terças menores sobrepostas. Ele possui 2 trítonos dentro dele, né? Logo a gente pode resolver esse acorde em diferentes acordes, diferentes tonalidades. Por isso que ele é bastante usado em modulações, por exemplo. O outro trítono, a mesma coisa. E assim vai. Então, se a gente pegar qualquer nota desse acorde diminuto e diminuir em um semitom, a gente vai ter um acorde dominante. Como são 4 notas, a gente vai ter, então, 4 dominantes como resultado. Então, vamos fazer, olha. Se a gente tem aqui Si, Ré, Fá, Lá. Se a gente diminuir o Si, meio tom do Si, a gente tem o Si bemol 7, ó. Se a gente diminui o meio tom
do Ré vai para o Ré bemol, ó, Ré bemol, Fá, Lá bemol, Do bemol, né? Que aqui tá como se a gente tem então o Ré bemol 7. Se a gente diminui do Fá, a gente tem o Mi 7, tá vendo? Si, Ré, Mi, Sol sustenido. E na harmonia também, né? E se a gente diminui o próprio Lá bemol, a gente tem o próprio Sol, Sol 7. Agora repara que essas fundamentais desses acordes gerados aí por essa diminuição, eles também formam um outro acorde diminuto. Então, gerado a partir desse aqui, essas fundamentais aqui, juntadas com essas outras fundamentais, elas também formam a própria escala do diminuto, né? Então você também vai poder usar tanto para reharmonizar quanto para usar a escala dela na hora do improviso. A mesma coisa, ela também vai ser uma opção. Tá bom? Que maravilha, né, tudo isso. Olha só, esse grande Barry Harris, essas ideias, vamos ver. Bom, como esses acordes estão todos relacionados através desse diminuto, né, por isso que o Barry Harris chama da família dos dominantes. E aí ele mostra pra gente como a gente pode substituir uns pelos outros ou sobrepor uns aos outros, seja na forma de acordes mesmo, ou de arpejos, ou escalas inteiras. Para fazer isso, a gente primeiro vai dar uma olhada nas relações, né, entre esses acordes dentro de uma determinada tonalidade, no nosso caso aqui, no Dó maior. Aí depois a gente pode usar, então, dentro da cadência. Mais uma vez, eu quero lembrar que você pode assistir os vídeos que explicam essas relações aqui mesmo no canal. Lembrar que quanto melhor a gente souber essas relações, mais fácil vai ser para a gente enxergar todas essas possibilidades e, por consequência, já ir dominando mais rápido esses assuntos. Bom, então vamos lá, sobrepor esses acordes aqui, sobre o Sol 7. Então, vamos ver. Aqui mesmo, se eu diminuir o Lá bemol para o Sol, eu falei que eu tenho o próprio diminuto, já acabei de mostrar. Se eu diminuo o Lá bemol para o Sol, eu tenho o próprio acorde do quinto grau. Essa é a relação dele, é o quinto direto. Se eu diminuo o Fá e ponho aqui para o Mi, eu já tenho esse Mi 7, né? Esse Mi já dá aquela sonoridade de 13, bemol 9, já altas sonoridades, né? Sonoridades, enfim. E ele seria o dominante, então, do relativo do Dó. Ele iria para, nesse caso, esse Mi tem potencial para levar a gente para o Lá menor também, tá? Então, dentro de Dó, a relação seria essa, ele seria o dominante do sexto grau. Depois, se a gente diminuir, voltou para o diminuto, se a gente diminuir esse Ré para o Ré bemol 7, esse aqui é o sub 5, aquele substituto, né, que, por enarmonia de trítono, aquele substituto direto que tem o mesmo trítono, também não leva para os Dó, substituto do quinto grau direto. E o outro a gente tem o Si bemol. Si bemol, que esse acorde também é conhecido como o backdoor dominante. Assim como a gente tem o Ré bemol 7, que é o sub que vai para o Dó, esse Si bemol também pode ser visto como um sub que vai para o Lá, né, maior ou menor. Esse acorde já daria assim um Sol sustenido 9, bemol 9, de novo, sonoridades aí, muitas das quais a gente acaba não usando quando fica dentro de um único sistema, né, como o sistema da escala dos acordes. Como eu sempre digo e repito, à medida em que a gente amplia as nossas visões, a gente amplia nossas possibilidades, são outras visões sobre velhos assuntos. Agora, outra forma de pensar esse bemol 7, esse bemol 7, 7, né, é pensar que ele também leva para o relativo, só que da tonalidade paralela, né, que no nosso caso seria esse Mi bemol maior. A tonalidade paralela do Dó maior é o Dó menor, né, então, assim como o Mi 7 leva para o relativo de Dó, que é o Lá menor, né? O Si bemol 7 também tem o mesmo trítono, né? Também leva para o relativo, só que da tonalidade paralela, leva para esse Mi bemol. Essa é uma outra forma de ver esse acorde. Esse também é aquele típico acorde de dupla função, né? Esse acorde poderia ir para esse Mi bemol, mas também, como eu falei, poderia ir para o Lá, maior ou menor. E como no nosso caso aqui, ele também pode nos levar de volta, né, para o Dó, uma vez que ele está no lugar do Sol 7. Bom, mas esse já é outro assunto que a gente pode ver em outro episódio, né? Essa coisa de acorde pivô. Vamos seguir com as ideias do Barry Harris. Então, olha, todos esses acordes tocados sobre o Sol 7, eles vão ter potencial para nos levar para o Dó, uma vez que eles fazem parte de uma mesma família, uma mesma matriz, né? Que é esse acorde diminuto. Agora vamos
vamos juntar tudo que a gente viu até agora e vamos fazer uma cadência completa, vamos colocar tudo no contexto do 2-5-1, né? Vamos lembrar que o Barry disse que quando a gente vê um 2-5-1, a gente pensa direto o 5-1, né? Ou seja, a gente vai pensar que o 5, ele está sobre o 2, e quando chegar no 2, o 5 ele está sobre o 2. Quando chegar no 5 mesmo, a gente pode ou fazer o quinto grau, né, o próprio Sol, ou ir para algum desses outros acordes da família dos dominantes, né, que é o que a gente também vai fazer. Então vamos ver os exemplos. Para começar, a gente vai pensar o básico, que é pensar o Sol 7 sobre os dois, sobre o Ré menor e sobre o próprio Sol 7, né? E aí a gente vai resolver numa nota estrutural do Dó. Então, por exemplo, a partir daquele que está na quinta, o arpejo, eu estou pensando no Sol, e a gente vai continuar pensando no Sol nessa primeira vez. Então, quando eu cair aqui, eu posso usar a regra 1 ou regra 2, né? Que é a partir dos fazer os 3 semitons. É o que eu vou fazer. Então, olha. Quando eu cheguei aqui, eu caí no Sol, não é? Então eu vou fazer os dois, aquela regra 1, que é entre o 1 e o bemol 7. E vou fechar lá numa nota do Dó, como eu falei, né? Então, que nesse caso aqui é a quinta. Então, por exemplo, tá? Regra 3, regra 2, porque eu caí na terça, caí na fundamental, no 1, grau 1. Maravilha. Se a gente pular, por exemplo, a gente cai na sexta, né? Regra 4 nele, por exemplo. Tô pensando tudo Sol aqui em cima, hein? Não esquece. Quando eu cheguei aqui, ó, eu tô caindo no grau 2 do Sol, né? Agora sim, eu falei. Penso 5 sobre o 2, o 5 sobre o 5 mesmo. Quando eu cair aqui, então, eu estou nesse segundo grau, vou fazer a nossa regra 4, né? Que é do 2 para o 1, do 1 para o bemol 7. Então, ó. Aqui. E acabo na sétima maior, que também é legal, né? Para nós. Bastante sonoridade, tudo bastante conhecida. Então, por exemplo, a partir da sétima vai o arpejo. Quando a gente chega aqui, a gente está na quinta, regra 1 ou regra 2. Vamos pôr a regra 2, que é aquela que vai desde a terça, né? Bastante cromatismo. Então, ó. Também termina na sétima maior. Bom, agora vamos ao outro acorde da família dos dominantes. Então, a gente continua pensando o Sol nesse arpejo, né? Mas quando agora a gente chegar, vai descendo a escala, pensando em Sol, mas quando a gente chegar no Sol, a gente vai usar outra escala, um outro acorde daquele da família. No nosso caso agora vamos usar o Ré bemol, então. Então, por exemplo, a gente vai subir aqui da quinta, igual a gente fez, sobe. Quando a gente chega aqui, que seria aqui então a nossa passagem, que a gente passou, mudou de acorde, a gente agora está considerando o Ré bemol. Então, em cima do Ré bemol, esse aqui é a sexta, não é estrutural. Aí, então, a gente usa a nossa regra 4, por exemplo, que tem entre o 1, o 2 e o 1, e o 1 e o bemol 7. No caso do Ré bemol, então, entre o 2 e o 1 e o bemol 7. Então, vem na escala de Ré bemol. Agora a gente escolheu o Ré bemol. Começa a alterar as coisas. Muito interessante, você vê? Agora vamos fazer com o Si bemol. A gente escolheu primeiro o Ré bemol no lugar do 7. Agora a mesma coisa, sobe pensando o Sol, arpejo de algum grau. E depois, quando chegar no Sol, dessa vez a gente vai usar o Si bemol, tá? Então vamos ver. Vamos pegar da sétima, vai. Pulei. Quando eu chego aqui, então, o Sol, ele é fundamental. Então, é entre ele mesmo, fundamental sempre é a regra 1, né? Entre ele e o bemol 7. Então, quando chega aqui, a gente agora está pensando em Si bemol. Foi o outro acorde que a gente escolheu. Se fosse o Sol, seria a quinta. Do Si bemol, ele é a terça. Então, a gente pode escolher terça, vamos pôr regra 1. Ele é da estrutural, regra 1 ou 2. Vamos pôr a regra 1. Que é a nossa entre a tônica e o bemol 7.
continuo com a escala dele, né? Do si bemol. E aí eu faço a bordadura, eu fecho aqui na terça maior, por exemplo. Então, ó, de novo. Ou, se quiser fechar resolução parcial, hoje em dia o nosso ouvido já está acostumado com essas coisas, né? Aí depois o arremate você faz. Tá bom? Agora a gente faz com o que faltou, que é o Mi, né, no lugar do Sol. Já fizemos o Ré bemol, já fizemos Si bemol, agora vamos fazer o Mi no lugar do Sol. Já vimos que o próprio diminuto pode ser, agora é o Mi. O outro da família que tem aí desses dominantes é o Mi. Então vamos fazer o Mi agora. Uma coisa, vamos começar dessa sétima, vamos pegar o mesmo. Assim vai ficando na orelha, a gente vai vendo onde vai caindo diferente, a diferença mais clara da sonoridade. Então, em cima do 2 o 5, depois em cima do 5 agora é o próprio 5, a gente pode pensar 5 direto, 5 um em cima do 2 em cima do 5, e agora a gente está fazendo 5 em cima do 2, e quando chegar no 5 um outro acorde da família, relembrando tudo isso. Quando chegou aqui agora, ele não é mais a terça, né, como era do si bemol, é a sétima do Ré. Então escala, a sétima do Mi, escala do Mi, agora a gente escolheu o Mi 7, né, como o da família. E agora eu vou botar a nossa regra 2, que é aqui, ó, a partir da terça. Tá bom? Então, vamos ver. Acaba na terça. Legal também, mais um. Agora vamos ver umas possibilidades misturando, usando mais de um acorde dessa família dos dominantes. Então, por exemplo, si bemol e ré bemol, mesmo arpejo, né? Começando da quinta, por exemplo. Agora, para esses casos, quando a gente utiliza o arpejo, a gente pode ficar mais à vontade, né? Uma vez que não tem a regra, pode utilizar sem a regra o arpejo, que tem aquela forma tridimensional, eu vivo falando também, né? O quadridimensional, se ele for uma tétrade, e a gente pode enxergar essas pontas, fazer do jeito que a gente quiser esse ordenamento, que a gente vai continuar com essa sensação, né? Do modo da escala lá dentro dele, independente de como a gente organiza. Então ele também serve para a gente arrematar as frases, né? A gente, claro, segundo o sentido tradicional, ele fala para a gente fazer, né? Procurar a nota vizinha e tal para conectar. Mas às vezes, se você quiser, você pode organizar de outras formas, conforme a gente vai ver em exemplos aqui. Então agora vamos ver o si bemol e o ré bemol. Então a gente segue fazendo o sol em cima do 2, e quando chegar aqui no próprio sol, a gente vai fazer 2 agora. Vamos fazer os arpejos de si bemol e ré bemol 7. Então, por exemplo, começando aqui do ré, né? Vamos pular de novo, fazer a mesma coisa. E aqui, ó, onde tem a nossa mudança, igual a gente fez da outra vez, dessa vez que tinha só o si bemol, dessa vez tem os dois. Vou conectar com o próprio ré bemol. Essa é uma opção, como eu falei, na hora do arpejo a gente pode ficar mais livre, né? Então, por exemplo, né? Ou diferente, pode fazer diferente aí. Por exemplo. Por exemplo, né? Por exemplo, você pode mudar, né, aí essa configuração, ou você pode fazer, por exemplo, a própria regra, né, quando você chegar num grau do arpejo, esse, sobretudo não, é nesse intervalo de segunda que existe em todo o acorde dominante, todo acorde com sétima tem esse intervalo de segunda, né, nele. Então, a gente pode aproveitar e conectar, ou ficar na tríade, ou a gente pode mudar de tríade. Por exemplo, a gente poderia fazer... Se eu continuo na escala, entendeu? Que é aquela regra que tem do 1... eu tô pensando, vamos lembrar, né? Si bemol. Do 1 pro bemol 7, que é a regra 1. Por exemplo, e quando chegar aqui, esse Fá, eu já mudei pro Ré bemol, por exemplo, que é a terça. Então, a primeira foi... A primeira não, foi a segunda. E essa foi... Por
por exemplo, né? Pode fazer 1000. Então agora vamos fazer com outros dois acordes da família, né? Vamos fazer com o Mi e com o Ré bemol 7. Então vamos ver. Mesma coisa. Vamos começar aqui da sétima. Então eu vou fazer aqui da sétima. Vou vir liso, vou vir na escala. Quando eu chegar aqui, eu escolhi o Mi. O Mi e o Ré bemol, né? Então quando eu chegar aqui, eu vou fazer. Conecto o Mi dessa vez com o Ré bemol. Posso fazer o arremate que eu quiser, como eu falei, né? E você pode vir fazer na escala, por exemplo, em vez de fazer o arpejo, fez a escala, usa as regrinhas, né? Então, por exemplo, eu tô pensando que eu tô em Sol sempre, lembra? Em cima desse Ré menor, tô pensando em Sol. Como eu comecei na quarta, é o meio tom do 2 pro 1, do 1 pro bemol 7, né? Que é a quarta regra. Quando eu chegar aqui, a mesma coisa, posso fazer os arpejos. Aqui é do Ré bemol. Por exemplo, posso fazer o arremate como eu quiser, como eu falei, né? Eu faço o arremate do jeito que eu quiser. Então, tá bom? Bom, acho que com todos esses exemplos agora já deu então para a gente entender como é que funciona, né? Quando a gente analisa esse sistema, entende ele, a gente percebe que a gente tem como resultado todas aquelas sonoridades, todos aqueles coloridos do jazz, mas sem ter que pensar em determinadas escalas ou modos para cada acorde, né? Usando apenas o 5 sobre o 2 e essa família dos diminutos. Então agora só falta falar sobre o 2/5 menor, né? Tonalidade menor. Então vamos fazer isso. A gente vai então ver o relativo do Dó maior. Vamos fazer em Lá menor, tá? Então, Si meio diminuto, Mi 7, Lá menor. Si meio diminuto, Mi 7, Lá menor. Vou fazer com sexta para dar aquela cara de bebop. Olha só a cabeça do Barry Harris. Esse Si meio diminuto, ele é o acorde que já aparece lá no arpejo, né? Logo na terça. Então, ele diz que a gente pode pensar já o Sol de novo em cima do 2, também desse 2 meio diminuto. Então, em cima desse Si meio diminuto, a gente pode pensar o Sol de tudo que é jeito, como a gente fez, por exemplo, começando da tônica, regra 1. Então, deixa eu pôr aqui para dar a sonoridade toda do acorde, né? Ou se a gente começar sem nenhum, né? Se a gente começar do grau 2 do Sol. Ou a gente tem entre ele e o bemol 7. E assim a gente vai. Tá? Ou regra 1. E assim a gente vai. Então a gente também pode pensar esse Sol também em cima desse Si do 2 meio diminuto, do 2 menor com sétima ou do 2 meio diminuto, tá? Na cadência do menor. Então agora vamos fazer igual. Vamos fazer então o 2/5/1, então o 2 a gente pensa o 5, né? Continua, no caso agora o Sol sobre o Si meio e depois no 5 mesmo a gente pensa o Mi, fechando no Lá menor. E aí quando a gente chega aqui nesse Mi, a gente vai pensar o Mi mesmo, depois vai arrematar fazendo um arpejo, por exemplo. Vou pensar a regra. Tá? Então eu vim, estou pensando o meu Sol em cima do Si meio diminuto, tá? Eu estou descendo na escala, então eu estou na tônica, regra 1. E quando eu chego no meu Mi, regra e arremate. Tá bom? Esse é o primeiro caso aqui do nosso, usando o próprio Mi, né? O Sol em cima e o próprio dominante. Como a gente fez com o Sol, agora fez com o Mi. Agora vamos fazer, então, por exemplo, o Si bemol, outro acorde da família, né? Em vez de fazer o Mi agora, que seria o próprio quinto, vamos fazer outro acorde, vamos fazer o Si bemol 7, tem o mesmo trítono, né? Então vamos descendo, a mesma coisa. Estou começando na sexta, então estou botando a regra 4. Quando eu cheguei aqui, tá vendo? Vamos fazer arpejando. Mesma coisa. Quando eu chego nesse Mi agora, eu posso pensar o Si bemol. Por exemplo.
No arpejo eu estou livre para arrematar como eu quiser. E lembra como eu falei que a gente pode ficar no arpejo, usar a regra dentro do arpejo para ficar no arpejo ou transformar ele em outro, como a gente já fez. Então, pus a regra. Quando eu chego aqui no Mi, e a gente pode ou ficar no arpejo ou mudar, né? Como a gente viu, a gente já viu lá da outra vez. Fica ou muda para o Ré bemol quando a gente tem. Se a gente tem dois acordes, né, em cima aí, por exemplo, se a gente está usando Si bemol e Ré bemol, então a gente pode, como a gente fez lá no outro exemplo, a gente vai fazer aqui. Uso a regra. Quando eu estou aqui, eu já estou no Ré bemol. Aí eu faço do jeito que eu quiser, por exemplo. Por exemplo, uma outra, né? Só para conectar esse com esse. Não precisa obrigatoriamente, mas dá, dependendo da frase, né, dá um sentido melhor, de conclusão, digamos assim, dependendo da sua intenção. E você pode pensar também no arpejo, assim como a gente pensa em Sol, né? A partir da tônica, da 1, 3, 5, 7 dos graus. Então, ó, a gente está fazendo 2, 5, né, do menor. Então, olha. Quando a gente chegou aqui, vai arpejando Si bemol, arpejando, pensa no arpejo, não nas notas, tá? Olha que conclusão. Veja, em cima desse Mi 7, a gente tem ó, bemol 13, bemol 9, essas tensões que se formam. E aqui, esse Ré bemol, que a gente não pensa pela mão tradicional de jeito nenhum. Esse Ré sustenido, ele já vai para a quinta, essa quinta dessa cara blues total. Tá vendo? Pensando no arpejo. E é muito interessante. Com isso a gente já cria. Sabe? É muito legal esse sistema do Barry Harris. Bom, e esse foi o segundo episódio que falou sobre Barry Harris e os seus conceitos musicais, conceitos que são extremamente valiosos. É exemplo dos outros vídeos aqui do canal. Se você voltar esses 2 episódios e se você for digerindo, praticando essas informações, você vai perceber logo o quão efetivo todo esse pensamento ele pode ser na hora de tocar, na hora da gente improvisar. E se você, assim como eu, ama muito tudo isso, se você gostou dessas informações, então compartilhe, passe esses conhecimentos adiante, espalhe essas informações pela internet. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, envia tudo para esse nosso canal que vai seguindo e expandindo nesse imenso abismo digital que é a web. Mais uma vez eu deixo a todos um grande abraço e desejo que todos aproveitem ao máximo esse material. Até uma próxima.